Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Edgares Manioto e vamos ao nosso segundo vídeo sobre Guerra Futura. Mas antes, vamos lembrar daquele pacote do YouTube. Portanto, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se já é inscrito, aperte o sininho para receber as atualizações sobre os nossos vídeos. Também faça o seu comentário. É muito importante que vocês façam um comentário ao final do vídeo, pois é a partir dos comentários que a gente tanto pode dialogar sobre os temas tratados aqui nos vídeos. Eu sempre respondo aos comentários e você também tem a oportunidade de conversar com outros membros aqui do canal sobre os diversos temas que a gente trata aqui. E no decorrer do vídeo, deixa o like. Todas essas ações são importantes para ajudar a distribuir os nossos vídeos para um número maior de pessoas e criar uma comunidade de diálogo sobre os temas que tratamos aqui no canal, ok? Então vamos lá, vamos ao nosso segundo vídeo sobre Guerra Futura. Lembrando que Guerra Futura é aquele gênero literário em que você tem um possível cenário de guerra a partir de extrapolações da geopolítica contemporânea e da tecnologia contemporânea. Então, não chega a ser ficção científica, porque você não está extrapolando tecnologias para além daquelas que existem no momento contemporâneo, ao que o conto está sendo escrito. Você pode até criar cenários em que essas tecnologias são usadas, como nós vamos ver hoje, de forma muito mais contundente do que no momento em que o conto estava sendo escrito, mas você não está usando tecnologias que vão além das possibilidades daquele momento que ela está sendo escrita, e você também leva em considerações os fatores geopolíticos do momento em que o conto está sendo escrito, logicamente extrapolando um pouco, mas levando aquele momento geopolítico. Basicamente, se você, por exemplo, hoje extrapola uma guerra entre Estados Unidos e China por Taiwan, é uma extrapolação de guerra futura. Mas se você escreve um conto em que China e Estados Unidos se unem para deter uma invasão alienígena, aí você está no cenário de ficção científica. O conto que nós vamos tratar hoje é Brasa 2000, do escritor Roberto de Souza Krauss, publicado neste livro aqui. Um livro que eu recomendo muito, porque além do conto que nós vamos tratar aqui, ele tem excelentes contos, e também tem um projeto gráfico lindíssimo da editora Patois. O livro é dividido em 4 sessões, 4 blocos de contos. O primeiro bloco é Aqui, Agora, Futuro Próximo. Como eu já disse, lembra que Guerra Futura é justamente o futuro próximo, onde você extrapola, sim, mas extrapola a partir das possibilidades geopolíticas e tecnológicas existentes, sem, por exemplo, lidar com armas ou com tecnologias que não estão colocadas como possíveis neste momento. Aqui você tem excelentes contos, como por exemplo A Mulher Mais Bela do Mundo, O Salvador da Pátria, que é um conto também de teor militar, mas envolvendo uma entidade sobrenatural indígena, um texto maravilhoso. E você tem o conto Brasa 2000, que nós vamos falar logo sobre ele. Depois você tem um bloco de contos Tupinipunk, que retoma então o cyberpunk a partir de uma perspectiva brasileira, como esse conto A Luta do Cangaceiro Jedi. Você tem um bloco de contos que é o steampunk, como por exemplo A Vitória dos Minúsculos, que traz a Guerra dos Mundos para o cenário do Rio de Janeiro, um conto belíssimo também, e Dactilomancia, também, que é um outro conto muito bom, que eu recomendo a leitura, e a Space Opera Tengu e os Assassinos, que retoma um cenário de Space Opera que o Roberto de Causo tem tratado muito, dentro das histórias dele, que é o da Ciborgue Shiroma e do Capitão Jonas Peregrino. Depois eu vou publicar um vídeo aqui no canal com
uma resenha do livro como um todo. Mas neste vídeo especificamente vamos ao conto Brasa 2000. O conto Brasa 2000 começa lá na página 59. Ele é um conto relativamente curto, vai terminar na página 73. E ele traz um cenário de guerra entre Brasil e Argentina. Nós vamos comentar outros contos que trazem esse mesmo cenário. Por quê? Ali, pelo final dos anos 80, década de 90 também, havia, e durante boa parte da história do Brasil, o grande inimigo era a Argentina. Quando se pensava, depois da Guerra do Paraguai, principalmente, que o Brasil travaria uma grande guerra, seria na região do Prata, contra a Argentina. Tanto é que boa parte das nossas forças militares sempre esteve no sul. Foi só a partir da década de 90 que esse cenário foi paulatinamente mudando para o cenário amazônico e atualmente também para o cenário do Oceano Atlântico Sul. Porque mesmo ali na década de 70, 80, mesmo o Brasil tendo tido uma importância muito grande na proteção do Atlântico Sul durante a Segunda Guerra Mundial, o que se pensava do Brasil num possível cenário de guerra no Atlântico Sul era o Brasil fazendo escolta para navios, né, aliados e combatendo os submarinos soviéticos. Tanto é que o Minas Gerais, que foi durante muito tempo o nosso único porta-aviões, todas as suas armas, os seus aviões, tudo, estavam voltados para afundar submarinos, porque o inimigo era visto como submarinos soviéticos. Ou numa guerra por terra seria uma guerra com a Argentina. Por isso, o Roberto escolhe este cenário geopolítico, da possibilidade de uma guerra com a Argentina. Aqui a gente acompanha as façanhas do soldado Ezequiel Moreira. Eu não vou tratar tanto da história, até para não ficar dando spoiler para quem for ler, e vou tratar mais das questões em si, geopolíticas e tecnológicas, e não vou tratar das questões da história propriamente dita, para que quando você, leitor, for ler, não é, o conto, que eu recomendo muito, você possa então aí não ter muitos spoilers. Mas o que a gente tem de básico ali no comecinho: Brasil e Argentina entraram em guerra. Tudo leva a que aqui pelo conto, que quem começou nesse caso foi o Brasil, que começou a guerra, foi o Brasil. O próprio soldado Jonas Peregrino é um outro personagem do Roberto Causo. O soldado Ezequiel Moreira faz essa reflexão, né? Em determinado momento ele fala, né, mesmo quando o seu país não é o lado certo, você luta por ele, afinal de contas você é um soldado, e como soldado você defende o seu país. Só que acaba que os argentinos estão ali ganhando esta guerra. E a história toda ocorre na cidade de São Paulo, que está sofrendo um ataque argentino na cidade de São Paulo. Só que esse ataque está sendo realizado por armas robôs, ou seja, está sendo realizado por drones. Agora, eu acho bastante importante a gente pensar nisso quando está lendo um livro de guerra futura, um texto de guerra futura, quando está lendo um conto de guerra futura, é que apesar do cenário guerra Brasil-Argentina hoje ser um cenário muito mais improvável, por causa do Mercosul, por causa do estabelecimento de parcerias, por causa inclusive da Argentina ter diminuído muito nos últimos anos o seu investimento bélico, né? A Argentina que chegou até em determinado momento ter a possibilidade de ter mísseis de longo alcance, de ter uma indústria de fabricação de aviões militares e tudo mais. A Argentina perdeu quase tudo isso após os anos 80, após a Guerra das Malvinas. Ela foi perdendo o seu complexo industrial militar. Infelizmente o Brasil vai pelo mesmo caminho, né? Lembrando que nós estamos prestes aí a perder a Avibras, sendo que o governo de São Paulo não tem feito nada e infelizmente o governo federal também tem feito muito pouca coisa.
para poder impedir que um dos nossos maiores ativos militares, né, que é a Vibraz, seja desfacelada. No momento, inclusive, de crise do sistema internacional, onde mais do que nunca a gente precisaria de ter um avanço na construção de armas próprias para a nossa defesa. Mas voltando ao ponto. O que está sendo usado aqui nessa história, que é importante a gente ler a partir do cenário contemporâneo, e aí o Roberto Causa acerta muito na previsão dele, é o drone. Mais do que o cenário geopolítico, a guerra entre Argentina e Brasil, que não, lógico, pode acontecer um dia um conflito entre Argentina e Brasil, tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas a questão dos drones, ela é uma realidade hoje, e a forma com que os drones se apresentam para nós hoje, nos conflitos militares, é muito perto daquilo que acontece no conto. No conto a gente vê os drones sendo utilizados contra soldados brasileiros, né? Os argentinos têm essa tecnologia do drone e estão sendo usados contra os soldados brasileiros. Isso é muito perto do que acontece, por exemplo, quando a gente vê a guerra da Ucrânia, onde você vê soldados sendo atacados por drones, então, e tendo que revidar por drones e atirar contra drones. É exatamente isso que o Ezequiel, o personagem principal aqui, faz. Ele empreende uma luta contra os drones. E pelos drones serem pequenos e muito mais manejáveis do que aviões, eles são usados também em cenários de batalha urbana. Toda a batalha que acontece aqui, a guerra no conto do Roberto Causa, o Brasa 2000, acontece num cenário urbano, que hoje também é visto pelos militares como o cenário mais desafiador, porque você tem que você ter um território urbano, é muito difícil você, digamos assim, para usar uma expressão militar, limpar ele completamente. Há muitas brechas, muitos lugares que soldados podem ficar escondidos, fazerem armadilhas, né? Mesmo quando a superioridade tecnológica e de tropas desses militares é muito maior. Basta ver, por exemplo, o ataque israelense à faixa de Gaza, onde você tem uma desproporção enorme em termos bélicos, e ainda assim você tem resistência, porque no cenário urbano é muito mais difícil você conseguir deslocar totalmente o inimigo. E é justamente se utilizando, né, do cenário urbano que o Ezequiel consegue então resistir aí dentro da cidade de São Paulo contra o ataque dos drones. Então você tem todo esse cenário que acontece aqui, dessa luta que vai ocorrendo dentro da cidade de São Paulo. Eu vou ler um trechinho aqui do conto só para vocês terem uma ideia da narrativa. Então eu vou ler primeiro o primeiro parágrafo e vou ler um parágrafo dentro do texto. Primeiro parágrafo. O soldado Ezequiel Moreira observava o drone argentino sobrevoar os escombros em voo errático, feito mosca em um monte de esterco. O centro velho de São Paulo fora reduzido a esqueletos de arranha-céus desencarnados, com labirintos de ruínas substituindo as ruas. Nuvens espessas e azuladas pairavam ao rés do solo, resultado da queima de toneladas de explosivos. Depois do bombardeio de saturação feito durante a manhã, as viaturas argentinas estacionadas além dos morros que cercavam a cidade fizeram decolar enxames de drones de extermínio. Aí eu avanço um pouquinho, né? Leio só mais um trechinho aqui no meio do texto. E que objetivos militares havia na São Paulo arruinada? Os paraquedistas eram caçados em um labirinto por minotauros metálicos, enquanto os agressores permaneciam em columes do outro lado da serra. Havia uma ecologia na guerra, na ideia de que mesmo os que matam podem morrer. A batalha robotizada destruiu esse equilíbrio e ameaça levar o soldado de carne e osso à extinção. Olha, esse parágrafo é de uma importância filosófica imensa. Tá? Esse parágrafo que eu acabei de ler do Roberto Causa. E é sobre ele que a gente vai conversar agora, tendo por guia este outro livro aqui, ó, A
teoria do drone, do Gregory Chamail. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? Do Gregory Chamail. É um autor francês. E aqui ele vai discutir a filosofia por trás do uso dos drones. Porque exatamente como o Roberto Causo coloca no texto dele, e vai ser colocado aqui nesse texto filosófico, o drone, lembrando o que é o drone, primeiro, vamos lá, o que é o drone? O drone, ele é um aparelho que transporta armas de ataque. Então o drone é um aparelho, no caso, a gente muitas vezes é o drone aéreo, como acontece no conto Brasa 2000, mas também pode ser um drone marinho ou um drone terrestre. Aqui a gente está muito mais ligado à questão do drone aéreo, até porque a gente está vendo isso agora, por exemplo, aí na guerra entre Irã e Israel, nós vimos os ataques maciços de enxames de drones iranianos, e justamente pelo Irã ter uma das melhores tecnologias de drone do mundo, segundo especialistas, e aqui no canal, depois eu vou deixar no final do vídeo a conversa que eu tive aqui no canal com o Edilson, que é um especialista em drones. O Irã tem a segunda melhor tecnologia de drones do mundo. Talvez só os Estados Unidos tenham tecnologia melhor do que a deles. E foi exatamente por isso que eles conseguiram romper, eles conseguiram desafiar a força imensa que Israel tem, e tecnologia de aviões e de defesa que Israel tem muito superior, por usar esses ataques de enxame de drones. Agora, qual que é a questão filosófica que o uso de drones nos coloca? O uso de drones nos coloca a seguinte questão filosófica que está nesse parágrafo do texto do Causo, que você não tem mais pessoas, soldados, lutando contra soldados. O drone é teleguiado, é uma plataforma de armas teleguiadas. E cada vez mais agora na atualidade também se utilizando de inteligência artificial. Ela é diferente do míssil, por exemplo, do foguete, porque o foguete é uma arma que pode ter inteligência artificial guiada, mas que ela vai e ela explode. O drone ele pode ser controlado, e se ele não for um drone suicida, os iranianos usam muito drone suicida, né? Se ele não for um drone suicida, ele pode disparar a arma e voltar. Ele pode caçar o inimigo. A gente vê isso muito em vídeos na Ucrânia, né? Os drones russos ou ucranianos caçando o soldado, vai atrás, mergulha para poder abater o soldado e depois vai embora. Mas a pessoa que está guiando esse drone, ela está distante do cenário do conflito. Ela pode matar, mas não pode ser morta. E essa é a grande questão filosófica que você coloca aí. São máquinas contra o corpo humano. E isso está muito presente nesse conto Brasa 2000, onde de um lado você tem o corpo humano do Ezequiel e de outro lado só máquinas. Você não tem a luta direta contra os soldados argentinos. Os soldados argentinos estão usando armas teleguiadas. Então só um lado pode morrer, o outro lado não pode morrer. E é justamente essas questões filosóficas que é colocado nesse livro do Gregory Chamail, né, a teoria do drone, que são questões tanto de cunho de ética quanto de cunho de epistemologia. Um lado pode perder, pode ter pessoas, e o outro lado só perde brinquedos. E veja, já no conto Brasa 2000, o Roberto Causo em determinado momento fala, né, de quanto os drones eram baratos, porque no conto eles conseguem comprar peças desses drones muito baratos. Se eu não me engano é de Taiwan ou da China, não lembro mais. E hoje os drones são muito baratos realmente, como o Roberto Causo previu no conto dele. Os drones hoje são muito baratos comparado a outros sistemas militares, e por isso tem sido usado em massa. Hoje a superioridade militar vai estar com países que conseguem fazer drones em grandes quantidades. Então você tem aí essa questão do drone sendo utilizado, e agora associada à inteligência artificial se tornou realmente a arma do futuro, como o Roberto Causo coloca no conto Brasa 2000. Então esses guerreiros, que são os guerreiros
da televisão, né, que operam drones, eles nunca são colocados realmente com a possibilidade de serem mortos, mas eles acabam matando outros seres humanos. E também tem a questão da escala tecnológica da guerra, que aumenta com a utilização dos drones. Então, você aumenta essa escala tecnológica da guerra, você barateia a guerra. Isso para o Irã levou o Irã justamente a ter a conseguir justamente deter Israel por causa disso. Porque o Irã é um país que era inviável para o Irã constituir uma força aérea moderna, porque os aviões caças modernos custam lá 200, 300 milhões cada um, mas com esse mesmo tanto de recurso você constrói uma frota de drones que consegue dar um desgaste enorme no inimigo. Por isso que o Irã quase não investe numa grande força aérea, que você precisaria de bilhões para construir uma força aérea capaz de enfrentar Israel, mas com esses mesmos recursos você constrói o Irã investindo principalmente em mísseis, em drones, uma força militar que se mostrou, como previu os estrategistas iranianos, capaz de conter, né, o ataque israelense. Que não foi só israelense, né? A gente sabe que as defesas de Israel, elas também são feitas pelos norte-americanos, né? Eles também têm que passar ali pelas diversas bases norte-americanas que acabam fazendo a defesa de Israel. As bases americanas que estão ali tanto na Arábia Saudita, quanto na Jordânia, quanto inclusive em alto mar. Os drones também tem uma outra questão que o Chamail levanta nesse livro, a teoria dos drones, que é a invasão do espaço aéreo. Os drones têm sido usados também para invadir e colocar em xeque a soberania aérea de diversas nações, pois eles acabam sendo usados para ataques em outras nações e muitas vezes para ataques seletivos, matar determinada pessoa em outras nações. E tem até uma questão aqui que o autor coloca, que é quando esses drones eles atacam essas pessoas, mas você não tem você não tem claramente quem são essas pessoas, então eles fazem uma avaliação a partir do comportamento de determinadas pessoas ou de determinados grupos e ataca aqueles grupos porque eles teriam um comportamento que seria próprio do comportamento de células terroristas, mas sem ter certeza que realmente são aqueles tipos de células. Então aqui o autor levanta diversas dessas questões éticas que o drone nos coloca. E a partir do momento que você usa cada vez mais inteligência artificial em drones e também em mísseis, você também coloca uma outra questão ética, né? Que é a questão de você estar matando de entidades, digamos, IA, estarem matando seres humanos. Aí a questão da assinatura, né, ele coloca que é a questão de você fazer uma análise a partir de dados geoespacial e de dados sociais, espaciais e temporais para atacar determinados grupos, porque aqueles grupos teriam um comportamento que se assemelharia a entidades terroristas. Eu vou até ler um trechinho aqui, na página 60 do Teoria do Drone. Mas o problema todo, problema epistemológico, problema político, reside nessa capacidade reivindicada de que uma imagem construída por compilação de indícios prováveis possa adquirir status certo de um alvo legítimo. E uma outra questão também é que essa guerra por drones, ela vai distanciando, né? O matar à distância cada vez mais o ser humano de sofrer qualquer efeito em si pela guerra, se torna uma guerra meio de videogame. Tem até um índice, né, que é o aspecto de agressão segundo David Grossman, que é apresentado aqui numa página do livro, em que ele vai colocar essa questão. Ele coloca, por exemplo, você tem conforme o alcance e a distância física do alvo, diminui a sua capacidade, né, de se importar. Né? É chamada teoria da repugnância de matar.
Quanto mais próximo o alvo humano, haveria mais resistência inicial a vencer para matar. E inversamente, quanto maior a distância, menos difícil seria passar ao ato. Então, por exemplo, o alcance sexual, você tem uma forte repugnância a matar a pessoa. O alcance de combate com as mãos nuas, o alcance de uma faca, da baioneta, da pistola, do fuzil, da bazuca, até o alcance do bombardeio, da artilharia, que você, por exemplo, não tem nenhum contato com o efeito daquilo que você está fazendo. Então, o artilheiro, que ele dispara um míssil, um drone, ou ele está controlando um drone a 200 ou a 300 ou a 3.000 metros de distância, ele não tem aí ele não teria nenhum dilema ético quanto ao matar, pois ele está tão longe daquela vítima que você então não teria aquela repugnância, né? Aquela resistência inicial a matar, que é outra questão ética que traz o drone. Nós vamos, para não alongar muito o vídeo, tá? Nós vamos voltar depois a tratar em outros vídeos sobre esse livro aqui, A Teoria do Drone, mas é um livro muito interessante e é um livro que dialoga muito bem com esse conto Brasa 2000 do Roberto Caruso. Por várias das reflexões que o Roberto faz no conto, o Gregório Chamaio vai fazer depois essas reflexões de forma estruturada em ensaio filosófico, o que o Roberto coloca ali no conto de Guerra Futura. Tá bom? Então eu recomendo que, se você gosta de Guerra Futura, mas também de outros temas da ficção especulativa, né, como o Tupinipunk, o Steampunk, a Space Opera, que procure esse livro Brasa 2000 do Roberto Caruso. Se você tem maior interesse nessa questão dos drones, eu recomendo esse livro, Teoria do Drone, do Gregório Chamaio, que é um livro sobre filosofia para você tratar do uso dos drones. Ok? É isso, pessoal. A gente volta logo com outro vídeo aqui no canal. Não sei como ficou o áudio, se a minha voz ficou meio estranha, porque eu estou passando por um processo gripal aí que já dura bastante dias, e para não ficar totalmente sem vídeo, eu estou gravando aqui, às vezes com a voz nem tão legal assim, tá bom? Mas comentem, o que vocês acham do uso dos drones nos atuais conflitos, seja no conflito da Ucrânia, no conflito do Irã com Israel. Você já leu o conto do Roberto Caruso? Se interessou? Gostaria de ler? Já leu outros contos de Guerra Futura? Postem aí nos comentários. E lembrando, só para terminar, que nós aqui no Brasil deveríamos estar investindo também em drones. Inclusive, eu tenho uma ideia que eu já coloquei em outros vídeos, que o Brasil, ao invés de tentar fazer um grande porta-aviões para proteger os nossos mares, nós deveríamos ter aviões da classe Ocean, que seriam os chamados porta-helicópteros e anfíbios, mas convertidos em portas-drones, que seria muito mais interessante para o Brasil hoje constituir uma marinha de superfície de drones de fabricação nacional, utilizando mísseis e armas nacionais, com navios construídos aqui no Brasil, que fossem plataformas de lançamento de drone em alto mar, que seria hoje muito mais eficiente do que você ter porta-aviões, que são extremamente caros e que o Brasil não tem condições de mantê-los. Mas porta-drones hoje, navios drones hoje, funcionariam muito bem para a proteção do Brasil no Atlântico Sul. Então, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal. E semana que vem a gente tem um outro vídeo aqui sobre Guerra Futura, falando de um conto bastante interessante também e que evoca o conflito também com a Argentina, que é A Pedra que Canta, do Henrique Fleury. Até o próximo vídeo aqui no canal e até o próximo vídeo da nossa série sobre Guerra Futura.